Olá, alunos. Dando continuidade às nossas aulas de anatomia e fisiologia humana, hoje nós vamos começar com a aula 6, Sistema Digestivo. O sistema digestivo, também chamado de sistema digestório, ele é composto por duas partes importantes. O sistema digestivo, compreendido pelo trato gastrointestinal propriamente dito, composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, e pelos órgãos digestórios acessórios, que são os dentes, a língua, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Esses dois sistemas se completam para formar um grande sistema chamado sistema digestivo. No caso, todos os órgãos digestórios acessórios são importantes para manter o processo digestivo funcionando nesse trato gastrointestinal. Muitas substâncias, enzimas, são provenientes desses órgãos acessórios para que o alimento que passa pelo trato gastrointestinal possa ser digerido de forma correta e eficaz e benéfica pelo nosso organismo. Aqui já nessa imagem vocês vão começar a entender alguns nomes que são importantes no raciocínio e no estudo do sistema digestivo. Nós começamos o processo digestivo pela boca, cavidade oral, que vai conter os dentes e a língua, que são partes do sistema digestivo acessório. Depois nós já temos algumas glândulas, como a sublinguar, a parótida, sublingual, a parótida e a submandibular. Todas essas três são glândulas salivares importantes para o início do processo digestivo que começa a ser realizado na boca. Nós seguimos pela estrutura chamada faringe, descemos com o alimento por uma estrutura chamada esôfago, que vai cair no estômago. Do estômago, essa estrutura vai passar para o duodeno, jejuno e ilho, do ilho para o colo ascendente, aqui lá no seco, onde está o apêndice vermiforme também. Subindo aqui no colo ascendente do lado direito, passando para o lado esquerdo, nós temos o intestino grosso. A essa alça nós damos o nome de colo transverso. Descendo pelo lado esquerdo, essa alça recebe o nome de colo descendente. Quando ela faz a curva na parte pélvica, mais abdominal mais baixa, ali na pélvica mesmo, nós já damos o nome dessa alça de colo sigmoide, que vai dar continuidade para o reto, o canal anal e o ânus. Além desses, nós temos aqui três órgãos acessórios importantíssimos: o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Essas estruturas já podem ser identificadas e compreendidas por vocês, porque são estruturas da rotina do ambiente de enfermagem. Nós vamos ver aqui nessa imagem, anatômica mesmo, uma peça anatômica, uma visão anterior, onde nós conseguimos ver o músculo diafragma bem divisando aqui o tórax com o abdômen. O aumento maior, que você já vê essa pequena parte dele aqui sobre o colo transverso. Nós conseguimos ver o intestino delgado, o jejuno, o ilho. Nós conseguimos ver o apêndice, o colo sigmoide, o colo descendente, o peritônio, que é essa camada que envolve o trato gastrointestinal. Nós conseguimos ver também o colo ascendente. Então é importante, além da imagem, da gravura, identificar aqui nessa peça anatômica real, para a gente poder entender
as localizações de forma mais eficiente. De maneira geral, o sistema digestório ele desempenha 6 processos. São 6 processos importantíssimos e são processos que seguem uma ordem e que são fundamentais que ocorram todos. O primeiro processo é a ingestão, né, que é a captação de alimentos e líquidos pela boca. O segundo processo é a secreção, onde as células do trato gastrointestinal vão secretar até 7 litros de água, ácidos, tampões e enzimas diariamente. O terceiro processo é a mistura e propulsão, onde ocorre a contração e o relaxamento da musculatura para misturar o alimento e as secreções. Esse processo de mistura do alimento e secreções é o que nós chamamos de digestão mecânica. Além disso, vai impulsionar o bolo alimentar em direção ao ânus. O quarto processo é a digestão, que vai ocorrer por processos químicos e mecânicos de quebra e degradação dos alimentos em pedaços menores. Pode ser mecânica, né? Quando a gente tem dentes e contrações do estômago e intestino, como eu falei agora no terceiro processo, que é essa contração e relaxamento para misturar a secreção e o alimento e impulsionar o bolo alimentar é um processo mecânico da digestão. E também pode ter um processo químico de digestão. Pode ter, não, vai ter o processo químico de digestão, onde estão presentes as enzimas digestivas. Ocorre também o quinto processo, que é a absorção, onde ocorre passagem de íons e pequenas moléculas, como aminoácidos, monossacarídeos, ácidos graxos e bases nitrogenadas para o líquido intersticial e para o sistema circulatório linfático que está ali anexo associado ao trato gastrointestinal. O sexto processo é o processo de defecação, onde ocorre a eliminação de resíduos, substâncias indigeríveis, bactérias, matéria digerida não absorvida. O material eliminado é denominado fezes. Então, o processo de digestão humana envolve processos mecânicos e químicos. Para os processos mecânicos, nós temos a mastigação, deglutição e movimentos peristálticos. Os processos químicos envolvem a participação de enzimas hidrolíticas. Antes de entrar nos processos mecânicos e químicos e em cada parte do processo digestivo, a partir da boca até a chegada dos resíduos do processo digestivo no ânus, nós temos que entender como é formado esse tubo digestivo, esse trato gastrointestinal. Ele é formado por camadas, formando um grande tubo. Esse tubo tem um lúmen, ou seja, um orifício por onde se passa esse alimento, essas enzimas, esses processos, e para que seja formado esse tubo, é necessário várias camadas diferentes com funções específicas. Vocês podem ir identificando nesse desenho a parte que eu vou falar do slide anterior. Nós temos a túnica mucosa, que é a membrana mais interna do trato gastrointestinal, que vocês podem identificar nessa imagem. A membrana mais interna, que está em contato com o lúmen, onde nós temos aqui o epitélio, a lâmina própria, a lâmina muscular da mucosa, e é ele que está em contato com o lúmen, que é a parte mais interna. Ela é composta de uma camada de epitélio,
tecido conjuntivo areolar e uma fina camada de musculatura lisa. Vai gerar contração, criar pregas e aumentar a área de superfície. Também contém nódulos linfáticos para proteger contra a ação de patógenos que possa estar presente no processo digestivo no alimento que nós consumimos. Depois nós temos uma tela submucosa, que contém vasos sanguíneos e linfáticos, que vão ser responsáveis pela recepção de moléculas absorvidas. Contém também uma rede de neurônios que controlam secreções e a motilidade do trato gastrointestinal. A outra camada do trato gastrointestinal é a túnica muscular, composta de camada muscular lisa ou estriada, responsável por contrações involuntárias e vão auxiliar fisicamente a degradação dos alimentos, misturando-os com as enzimas digestivas. Esse processo de contração involuntária é parte fundamental e importante da túnica muscular. Depois, nós temos uma túnica serosa e o peritônio, que são camadas mais externas. Se nós temos a túnica mucosa, que é a mais interna, a serose e o peritônio é a mais externa do trato gastrointestinal. Ela é responsável por secretar líquido seroso, que vai facilitar que os órgãos deslizem uns contra os outros para que esse deslizar seja suave, sem trauma, sem dor e sem processos que vão causar dano no sistema, no trato gastrointestinal. Por fim, existe uma camada chamada de aumento maior. Ela é uma capa de gordura que vai recobrir o colo transverso, que nós já falamos que é a parte do intestino grosso, que é a alça que sai do lado direito e atravessa o abdômen para o lado esquerdo. Então essa capa de gordura vai recobrir todo o colo transverso e todo o intestino delgado. Importantíssimo para a proteção dos órgãos do trato gastrointestinal. Aqui vocês vão observar todas essas estruturas, né, de túnica mucosa, submucosa, muscular, serosa. Vocês conseguem ver aqui várias artérias, nervos, neurônios, glândulas, ductos, tecido linfático, veias, porque é uma estrutura muito complexa e que passa por grandes processos durante a digestão. Então é importante que ela esteja sempre aqui com as artérias trabalhando de forma adequada, as veias, sistema linfático, os neurônios, que são importantíssimos, já que o nosso intestino é considerado um cérebro, né? Algumas literaturas falam o nosso segundo cérebro, outras literaturas já falam que o intestino é o primeiro cérebro, porque alguns seres desenvolveram a partir desse único, né, componente que era o intestino, o trato gastrointestinal. Então, assim, ele é muito vascularizado, muito importante ali. É uma troca muito grande de nutrientes, de informação. Então, ele é bem complexo. Então, toda essa estrutura de camadas, ela é importantíssima. E aqui vocês já vão vendo a parte daquele momento maior que eu expliquei, né? Eu vou gravar um outro vídeo para vocês continuarem essa aula a partir do próximo, tá bom?